Por Dentro da Política, conversa com a deputada Rita Passos, do PSD. Um prazer em recebê-la no nosso estúdio, deputada. Sou eu que agradeço, né? Estar aqui hoje junto com você, batendo um papo, falando um pouco sobre política. Prestando contas de mandato, o assunto de hoje é a lei do trote. A lei que pune pena pecuniária, em dinheiro. O trote. Deputada, vamos falar um pouco sobre a questão do trote. Como é que a senhora entendeu a necessidade de criar uma lei? Para todo mundo já imaginava que existisse uma lei, ou seja, punir quem faz a falsa comunicação à polícia. Na verdade, o que a gente ouvia falar muito é que as pessoas ligavam para esses serviços de emergência e eram difíceis de conseguir a ligação, concretizar a ligação. Isso era uma reclamação constante. E eu pude verificar, eu fui em loco para poder verificar o que acontecia. Por que as pessoas querem ligar nesses números e tem uma dificuldade tremenda da ligação ser concretizada. Sim. E vi realmente, constatei uma tristeza ali, né? Constatei uma situação muito embaraçosa, muito triste, que as pessoas acabam utilizando os telefones, esses serviços de emergências para a prática, né? Para praticarem trotes com esses números. Então, as pessoas muitas vezes não têm o que fazer dentro da sua casa, vai lá falar, vamos fazer um trote, né? Vamos ligar para os serviços de emergência para dificultar o trabalho deles. Inventa uma história na hora. Inventa uma história. Ocupa o espaço precioso de um operador do outro lado da linha. Exatamente. Então, o número de trotes realizados diariamente é um número altíssimo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só na cidade de São Paulo, não estou falando no estado, estou falando na cidade de São Paulo, a Polícia Militar recebe mais ou menos 8.000 ligações por dia de trotes. De trotes, não são as ligações todas, de trotes. A questão também do Corpo de Bombeiros, mais ou menos 7.000 ligações. 15.000 ligações só para a Polícia Militar. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E mais ou menos 1.800 ligações para o SAMU, né? Serviço de atendimento móvel de urgências. Ligando, falando de alguma coisa. Agora... 17.000 ligações por baixo. Inúteis. Só na cidade de São Paulo, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas, os atendentes, atendem as ligações, eles procuram, dentro da própria ligação, fazerem uma série de perguntas para tentar detectar na própria ligação se trata de trote ou não, para evitar que a viatura vá até o local. Sim. Então, a pessoa fica um tempinho respondendo uma série de perguntas, e eles têm uma prática, né, tremenda nisso, foram treinados para tentar descobrir realmente na própria ligação se trata de trote. Mas ainda que consiga descobrir na ligação, já se perdeu um tempo ali. Precioso, um tempo precioso. Sim. Então, eu penso assim, imagine uma pessoa que ela tem uma oportunidade única de fazer uma ligação e pedir ajuda. De repente, bandidos estão... dentro de casa. Dentro de casa. Sim. Ela tem a oportunidade de pegar o telefone e falar, eu posso fazer uma ligação, eu tenho tempo. Alguns segundos para pedir ajuda. Ela liga, ocupado. Ou uma voz do outro lado, aguarde um instante. Ou então, quando atende, quer fazer uma série de perguntas, ela não tem tempo de dar respostas, né? Então, mas eles têm que fazer isso para evitar que a viatura vá até lá e verifique que é trote. Então, nós temos que respeitar esses serviços de emergência que são fantásticos. Esses serviços de emergência trabalham com tanta seriedade, com um trabalho fenomenal e que salvam vidas. Enquanto estão atendendo uma ligação falsa, deixam de atender com mais qualidade, com mais presteza. Uma ligação verídica, porque às vezes você tem uma viatura ou um telefone para atender, tem de repente duas pessoas tentando ligar, né, vamos dizer assim, páreo a páreo, né, ali, no páreo. Uma é verdadeira, a outra é falsa. De repente você está atendendo a falsa, a verídica, você não conseguiu atender. Sim. Então nós não podemos deixar mais que isso aconteça. Lei 14.738 de 2012. Quando se fala na multa, como se cobrar a multa, deputada? Essa que é a questão. A multa, ela foi estipulada assim, estabelece 67,21 o FESP. Sim. Tá? Então, como esse ano está em R$18,44, nesse ano a multa é de
R$ 1.239,35. Sim. Mas o importante é dizer o seguinte, primeiramente, quando a pessoa muitas vezes acorda para o que está fazendo, para a situação que está caminhando e para a malcriação que está fazendo, quando coloca a mão no bolso. Colocou a mão no bolso, poxa, a brincadeira está ficando cara, não vale a pena. Eu falo que a pessoa que receber a primeira multa, pagar a primeira multa, ela não vai mais fazer multa. Não vai mais como se chega ao autor? As pessoas fazem o trote do telefone próprio, do telefone de casa? Telefone de casa, de celular, de orelhão, de diversas maneiras, né? Sim. Então, quem vai pagar a multa vai ser o proprietário da linha telefônica. Aí as pessoas falam assim, poxa vida, então quer dizer que... E se for uma criança? E se for uma criança? Ué, o dono da linha vai ter que pagar. Provavelmente o pai dessa criança. Então, é um bom momento para os pais sentarem com seus filhos, com as crianças, e orientarem para que não mais façam essa arbitrariedade, né? Porque é um pecado fazer isso. A cobrança deve ser do titular da linha, eu digo isso, deputada, porque no caso do carro, quem é pego, quem é autuado dirigindo e é multado, a multa vai para o dono do carro. Exatamente. Ele pode até subscrever ao DR, ao Detran, dizendo que não estava ao volante, mas a multa vai para o proprietário do carro. É ele que vai pagar. Então, foi boa a sua colocação. Hoje em dia você tem um carro, quando você vai emprestar de repente para alguém, você tem muita precaução, né? Sim. Olha, veja bem, se você cometer uma infração, a multa vem para mim. Sim. Então a pessoa já tem essa cautela. Então, no caso também do telefone, você também é o titular, é o dono da linha telefônica, você também tem que ver quem é que está utilizando o seu telefone, sua linha telefônica, para que não use de maneira errada. Porque esses 3 serviços são serviços de emergência. Veja bem, de repente, alguém que tem o hábito de cometer esses trotes, de repente, ela mesma ou a sua família um dia poderá precisar veridicamente do serviço e como é que fica? E de repente se encontra a ligação. Antes de mais nada, é bom que se diga, está no escopo da lei, que o recurso dessa multa será investido na melhoria do sistema. Exatamente. Isso é a novidade, deputada. Isso que é importante. Porque se você pensar assim, poxa vida, então as multas, esse recurso vai para os cofres do governo, da fazenda, e a gente não sabe para o que vai acontecer. Não. Na verdade mesmo, o nosso intuito com esta multa, com essa lei, com esse projeto, com essa hoje lei, não é que se tenhamos multas, mas sim que não se tenha mais trotes. É que cai absurdamente o número de trotes. Nós não queremos trotes, é isso que nós não queremos. Mas ainda aqueles que acharem que vale a pena pagar caro para fazer uma brincadeira de mau gosto, ela vai pagar um valor alto, Sim. E esse valor vai para a própria instituição equipar, né, as suas na questão da capacitação profissional deles, compra de equipamentos, trocas de frotas, para que esses 3 serviços sejam ainda melhores para a população. Por que era tão difícil chegar ao autor do trote? Eu digo isso porque atualmente, quando identificado, né, a pessoa já respondia por uma contravenção penal, ou seja, perturbação da tranquilidade alheia, e a vítima, o atendente, né, no caso do outro lado, é que respondia. O crime prevê a prisão de 15 dias a 2 meses, era um baixo potencial ofensivo, mas haveria a contravenção penal. É também um crime, né, no Código Penal, a falsa comunicação. Aí uma pena maior que podia ir até 6 meses. Isso continua tudo. Continua tudo, ou seja, a diferença é que tem uma multa. A multa também. Tem uma multa. Exatamente. E essa multa deveria ser, ou em tese, deve ser reinvestida no serviço de atendimento. Sim, exatamente. Quem é pego atualmente também gera um problema, que é para o judiciário, gera um processo, o judiciário já está entulhado de processo, imagina ter mais um processo, ou seja, a multa vem inibir esta montanha, essa avalanche de processos que já chega ao Tribunal de Justiça por conta dos trotes. Esse dos trotes identificados. E outra coisa que eu queria falar, outro dia eu estava visitando essas 3 instituições que realizam um trabalho fantástico. Né?
É incrível o trabalho sério deles, o trabalho bonito, o trabalho com responsabilidade. Eu visitei ali em loco as questões, os atendentes que recebem as ligações. Gente, eles fazem um trabalho... Qual foi a receptividade para a sua proposta, deputado? Dentro do COPOM, o Centro de Operações dos Bombeiros. Foi ótimo. Falou, puxa vida, isso aí vem ao encontro das nossas necessidades, né? Sim. E também na questão de as pessoas que ainda continuarem praticando os trotes desse recurso voltar para a própria instituição para melhorar os equipamentos, ficou fantástico, né? Sim. Agora, numa das visitas que eu fui nessas três instituições, né, eu estava visitando no momento a Polícia Militar. Sim. E num determinado momento eles já me avisaram, a hora que tiver um trote, já chama para acompanhar em loco, para escutar, né? Mas era toda hora, né? Mas um estava perto, eu cheguei perto. Então uma moça ligava, né? Queria ajuda e tal. E eles já começaram a perceber que era um pouco meio de graça, né? Sim. Que a pessoa queria um pouco de graça. Não percebeu que tinha uma seriedade, estava querendo meio que bater papo com o homem, né? É uma coisa terrível, né? Aí o atendente falou assim, minha senhora, eu estou puxando aqui nos dados aqui, que a senhora esse número já ligou hoje aqui, né? Sim. E daí a máscara caiu. Sim, aí a pessoa desliga o telefone simplesmente, né? Dá risada, e desliga. Aí era 12:30, naquele momento. Aquele atendente foi fazer um levantamento daquele dia apenas, sim, de quantas ligações tinha sido recebido daquele número de telefone. Então, o dia, né, começa 00:01, era 12:30, então tinha 12 horas de programação. 12 horas. Você não vai acreditar quantas vezes aquela pessoa ligou, porque cada hora cai um atendente, né? Sim. Chuta, quantas vezes aquela pessoa, aquele número. Ideia. Isso em 12 horas corridas. 12 horas. Pessoas que não dormiu. 587 ligações ela tinha feito até aquela hora. 587? Só naquele dia. Então, até terminar o dia, eu acho que ia chegar no 1000, né? Sim. Acho que parava para Agora, deputado, o que leva uma pessoa... quer dizer, afora a multa, o que leva uma pessoa a ficar ligando para um serviço tão essencial quanto o SAMU, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Polícia Militar? Eles devem ter perfis dessas pessoas que vivem ligando e inventando ocorrências. Certamente, né? São pessoas que não têm Deus no coração, né? Não tem Deus na sua vida, porque atrapalhar os equipamentos que ajudam a salvar vidas são pessoas que não têm Deus na sua vida. Ou não tem noção da dimensão de um serviço como esse, né? São pessoas que precisam acordar para a vida, né? Não está completamente fora de órbita. Deputado, no caso de telefones particulares, vamos falar das pessoas que ligam da própria casa sem imaginar que estão sendo identificadas. Todas essas ligações são gravadas, deputado. São gravadas. Ou seja, a própria gravação serve de prova. Se a pessoa falou, não foi originário desta casa, dessa residência, a ligação, é possível saber o número, o horário. Todos têm a Bíblia. Inclusive, pela voz é possível identificar quem ligou. Não sei se pela voz, mas que vai detectar o número e a gravação, eu acho que sim, né, a voz. É que muitas vezes a pessoa muda de voz também, sim, né? Faz voz de adulto, faz voz de... Eles falam que muitas vezes a pessoa atende uma criança, sim, né? Aí fala, chama sua mãe, né? Aí vem, tenta fazer uma voz de adulto, de mãe, sabe aquela coisa? Sim. Então, existem as brincadeiras. Sim. Mas, enfim, o dono da linha telefônica que vai ser... Inclusive de celular, as pessoas ligam de celular para o serviço de celular. Sabe serviço de atendimento que eu percebo dos bombeiros? Que há necessidade realmente de uma educação... nós não podemos achar que somente a educação formal é que vai formar um indivíduo, que vai orientar. Sim. A educação na casa, a família, ela tem que acontecer. As famílias, os pais têm que conversar com os filhos para saber o que está acontecendo ali. Estão muito ausentes, muito distantes hoje, os pais que permitem que as crianças fiquem em casa sem fazer nada absolutamente. Não sabem o que está acontecendo, né? Sim. Então, o que acontece que nós pudemos ver também é que aonde os horários de pico, sim, né, dos trotes se dão justamente no horário de almoço, que as crianças saem das escolas. Opa, hoje eu vou preparar umas ligações aí. Então, os pais devem orientar também. E muitos são feitos nos orelhões,
Sim. das escolas. Das escolas? Das escolas. Então, é um trabalho que tem que ser feito ali também. Deputada, sobre a identificação, fazendo ainda um paralelo com os carros. Uma pessoa que passa numa velocidade não compatível com a via pode ser multado por um radar, a multa vai para casa. A pessoa nem percebe, já foi multada, a multa chega em casa. No caso do telefone, existe a identificação, o BINA, que é uma invenção brasileira, o B identifica A, PINA. No caso, é possível identificar o autor da ligação. A pessoa pode ser surpreendida com a multa em casa? Chegar uma multa de R$ 1.239 por fazer a falsa comunicação. A falsa comunicação, é isso que vai acontecer. E nós queremos que o governo, né, que agora é o executivo que vai ter que regulamentar, tem um prazo aí para regulamentar, nós queremos que sejam ágeis aí, né, e para que isso realmente ocorra dentro do prazo, que precisa realmente verificar quem são os proprietários das linhas telefônicas, dos telefones fixos são fáceis, mas também os celulares, é possível, dos celulares, e também na questão, a gente sabe que, aí quando se tratar de orelhão, bom, do orelhão, muitas vezes quando a viatura chega até o local, dá tempo. Eles têm um trabalho que um policial, o atendente, quando percebe que é alguma coisa, segura a pessoa e vai um outro policial até o local. O que é terrível também, porque segura um operador mais tempo do que seria necessário e para tentar pegar em flagrante, né, o delito ali acontecendo no orelhão. Agora, seria muito interessante se nós pudéssemos poder contar com as famílias, com os pais, porque muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo, né? Às vezes são companhias, né? Pessoas que, às vezes seus filhos estão em ordem, mas de repente tem uma